Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje é Jeremias capítulo de número 2. Abra tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1 diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Bom, aqui Jeremias está profetizando para Jerusalém, Reino do Sul. Lembrando que o Reino do Norte já tinha sido levado cativo pela Síria em torno de 70 anos. Então ele está dizendo: eu lembro de você, Jerusalém. Lembro de quando vocês andavam comigo no deserto, ou seja, quando eles saíram da terra do Egito. Então eles eram guiados durante o dia por uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. E no deserto não tinha nada, não é verdade? No deserto eles estavam totalmente dependentes do Senhor. Era o Senhor que mandava o maná, era o Senhor que fazia a água sair da rocha para eles matarem a sede. E lembra que Deus olha para Israel, para Jerusalém, como uma noiva, como uma esposa, e está dizendo: no tempo de deserto você me seguia, no tempo de deserto você estava comigo, no tempo de deserto você ouvia minha voz. Será que isso acontece conosco? Nós lembramos do Senhor apenas no tempo de deserto? No tempo da aflição e da escassez? Será que isso acontece? Bom, na minha experiência de 26 anos de convertido ao Evangelho, 26 anos servindo ao Senhor, isso acontece e acontece muito. Infelizmente, muitos só lembram de Deus no momento do apuro e da dificuldade. Quando tudo vai bem, se afastam dos caminhos do Senhor ou não querem ouvir a voz dele. Mas quando as coisas estão de mal a pior, quando vem a enfermidade sobre os telhados, quando vem as adversidades, oh Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, tem misericórdia. Só lembram dele no tempo da adversidade, no tempo de deserto. E continuando o texto, versículo 3: Então Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia da sua colheita. Todos que o devoravam se faziam culpados, ou mal vinha sobre eles, diz o Senhor, ou seja, ele protegia, ele cuidava. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos a eles mesmos? E sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vos contaminaste e da minha herança fizeste a abominação. Então, amados, aqui ele está falando que enquanto estava no deserto, vocês estavam me clamando. Mas agora que a bênção chegou até vocês, agora que vocês estão desfrutando do melhor da terra, se esqueceram de mim. Isso pode acontecer e precisamos tomar cuidado, porque de repente a bênção que você tanto ora, que é aquele emprego, que é aquela empresa, aquele carro novo, aquela casa, de repente quando isso chega na tua mão, você se esquece de Deus. Eu, pastor, jamais faria uma coisa dessa, porque agora você tem que usufruir. Isso mesmo, de repente não pode mais vir num culto de domingo, porque é dia de chapada. Talvez não pode mais vir aos cultos na igreja, porque agora é um empresário bem-sucedido e isso gasta todo o seu tempo. Eu já vi pessoas dando testemunho na igreja dizendo assim: olha, infelizmente não vamos mais poder fazer a obra de Deus, mas glória a Deus, porque Ele está nos prosperando e nós estamos com uma empresa, então estamos muito ocupados. Eu entendo que quando a bênção chega até nós, aí que nós temos que
nos curvar mais diante do Senhor, porque não somos merecedores de nada, é graça dele sobre as nossas vidas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que abre portas para que podemos entrar. Assim foi para o povo de Israel. Estavam no deserto e Deus colocou eles numa terra de promessa. Ali naquela terra de promessa, eles deveriam guardar a lei do Senhor e servir o Senhor dizendo: Tu és o meu Deus e somente a ti me prostrarei. Mas não, buscaram deuses de outras nações. E é interessante que as outras nações não se desviavam dos seus deuses. E isso mesmo, quem adorava Baal não deixava de ser adorador de Baal, continuava adorando Baal, Moloque e por aí vai, né? Mas quem era adorador do Deus vivo, por qualquer circunstância estava se desviando dele. Será que isso acontece em nossos dias? Diante das lutas, das adversidades, você esquece o Deus que você serve? E principalmente quando a bênção chega, não é verdade? Aí você nem lembra mais que um Deus que cuidou de você quando você estava no deserto. Lembra quando você chorava? Lembra quando você passava madrugadas em lágrimas e Deus falando: filha, filho, eu estou te ouvindo e é eu que cuido de vós. E aí então ele vem, enxugou o teu pranto e a noite se tornou em um dia abençoado. A tempestade se tornou em um dia de bonança. E aí de repente você não se lembra mais desse Deus, da sua obra e daquilo que ele já fez. Mas hoje ainda há tempo de você buscar a presença do Senhor e falar assim: a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida está nas tuas mãos e tudo que eu tenho, a minha empresa, os meus negócios, está nas tuas mãos. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para glorificar e exaltar o teu nome. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.